São 30 anos, Jefferson. 30 anos. Se eu estou onde eu estou, eu devo a muitas pessoas, obviamente a Deus, em primeiro lugar, mas Deus cruzou o meu caminho com muitos irmãos que me encorajaram. E o Jefferson foi o primeiro a arriscar, né? Eu mal tinha chegado na igreja da Casa de Oração da Moraes Barros, e ele falou: domingo que vem você vai abrir reunião para mim. Eu escolhi os livros, trazia 5 minutinhos da palavra. Eu confesso que eu me saí muito mal, até hoje. A gente não se sai muito bem, né? Mas a partir dali iniciou-se o interesse pela palavra de Deus, pelo estudo, e Deus tem me dado graça até aqui. Então agradeço a vida, já a sua família, que sempre tem me abençoado. Eu, todos os domingos ele vai comer o cachorro quente ali, boas conversas, lógico, a gente joga a conversa fora, conversa para poder dormir, dá risada, mas também Deus às vezes toma a nossa boca e nos abençoa mutuamente. Então muito obrigado pela sua família, pelo cuidado que você tem com a minha. Deus e sua infinita graça acompanhem vocês. Gente boa, lá em nossa igreja estamos estudando as 7 cartas que Jesus enviou à sua igreja em Apocalipse. E confesso que vocês vão ter um spoiler, né? Porque é essa mensagem que eu vou ter que trazer domingo que vem, não amanhã, no outro. E à medida que a gente vai estudando, vai relendo, vai se aprofundando, algumas constatações são óbvias, né? Quando você olha para esse mapa de igrejas daquela época, a gente percebe que até as melhores igrejas tinham problemas. Tinham problemas de dentro e problemas fora. E elas tiveram que lidar com isso. Então que a gente abandone, acho que essa ideia boba, essa ilusão de que nós vamos ter uma igreja perfeita. Somos pecadores. As pessoas que estão aqui têm personalidades diferentes, vivências diferentes, estão em ritmos diferentes. Então é óbvio que só há graça para manter a gente unido, não é mesmo? Então abandone essa ideia. Essa é a primeira constatação que a gente percebe ao ler essas cartas. Mesmo as melhores têm problemas. Mas nós temos uma segunda constatação, que mesmo as piores igrejas, que estavam numa situação muito ruim, até elas tinham solução. Então, quando você olhar para isso, você não se iluda, mas você também não se desencoraja, dependendo da vivência que você está experimentando. Lembrando que essas cartas aqui não são documentos históricos para satisfazer nossa curiosidade, para saber como que as primeiras comunidades de fé se reuniam, mas elas são espelhos para a nossa realidade. São espelhos para uma realidade que a gente quer ignorar, que a gente quer desconsiderar, que a gente quer se manter indiferente, mas que se coloca diante de nós. São cartas vivas que querem nos fazer pensar. E a partir disso, além das constatações, nós temos algumas perguntas. Que tipo de igreja a gente precisa ser? Que tipo de igreja o Senhor quer que a gente seja? O que mantém uma igreja viva? O que justifica a existência de uma igreja com suas portas abertas? Será que basta a gente olhar para essas cartas e ir juntando aquilo que Jesus elogiou nas igrejas e falar: vamos viver isso, vamos buscar isso? Basta olhar aquilo que ele criticou, que ele desaprovou e falar: olha, isso aqui a gente tem que tirar fora. Será que é só fazer essa peneira e está tudo resolvido? O que faz uma igreja morrer? Uma igreja fechar suas portas? A resposta para todas essas perguntas é uma só. Tudo vai depender se a gente vai ouvir o que o Espírito diz à igreja. Lembra desse estribilho? Ele está em todas as cartas. No encerramento delas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que vai manter a gente viva, o que vai sustentar e justificar a nossa existência, o que vai permitir que as nossas portas continuem abertas para a gente ser uma bênção, não é se a gente tem todas as virtudes que Jesus deseja. O que vai fazer a gente acabar também não são todos os problemas que Jesus desaprovou. O que vai fazer a gente continuar existindo e justificar a nossa existência é se nós vamos estar ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Hoje nós vamos visitar a última dessas igrejas, a igreja de Laodiceia. Eu quero que você abra em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo 3,
a partir do verso 14. O texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa, em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, se você frequenta a igreja há algum tempo, se você já fez sua leitura anual da Bíblia algumas vezes, você já passou por essas cartas, você sabe que essa igreja aqui tinha menos problemas, certo? Olhando assim pela aparência, ela não tinha os problemas de heresia que a igreja de Pérgamo e Tiatira tinha. Ela não vivia só de um nome, de um passado, como a igreja de Sardes. Ela não enfrentava problemas políticos, perseguições religiosas. A igreja que menos tinha problemas era a que estava na pior situação de todas. Isso é muito irônico, porque do nosso ponto de vista ela seria uma das melhores. Seria a igreja que a gente queria congregar nessa cidade, se você se mudasse para lá, ou se você estivesse passando por lá, era a igreja que você queria visitar. Mas segundo Jesus, é a pior delas. Isso é muito estranho. Então eu quero acompanhar com vocês alguns detalhes, uma divisão que a gente faz nessa carta. Nós vamos olhar os problemas que essa igreja tinha, as propostas que Jesus fez e as promessas que Ele trouxe a eles, revelou a eles para nos encorajar a sair daquela situação. Jesus começa dizendo que Ele conhece as obras, ou seja, essa igreja estava em plena atividade, estavam fazendo muita coisa, mas nada digno de nota. Tiatira podia ter um problema de heresia, mas Jesus elogia o amor, o serviço, a fé e a perseverança. A igreja de Éfeso podia estar esfriando no seu amor, na sua devoção, mas eles continuavam denunciando o pecado. Mas aqui, nenhum registro do que eles estão fazendo é anotado. O que está acontecendo com essa igreja? Quais eram os problemas que ela enfrentava? Ela está melhor, como disse, que Pérgamo, não tinha heresias, melhor que Tiatira, porque não tinha escândalos de imoralidade no seu meio. Vocês lembram de Jezabel, os adultérios que aconteciam naquela igreja? O problema deles é que eles não têm problema. Gente boa, pensando um pouco na cidade, Laodiceia é um importante centro financeiro, seria mais ou menos como Wall Street. Tinha uma indústria têxtil muito forte, não tinha emprego para muita gente. E além disso, tinha uma escola de medicina que era uma espécie de Harvard para a região. Era um lugar para todo mundo, que todo mundo afluía. Um lugar cosmopolita, um lugar que todo mundo visitava, uma cidade que estava crescendo. E os cristãos ali então gozavam de muita prosperidade. Eles eram abastados, eles não tinham necessidades como a igreja de Esmirna sofria. Eram ricos, Wall Street, elegantes, a indústria têxtil, saudáveis, a faculdade de medicina. Nada faltava a eles. Eles tinham tudo o que precisavam. Repetindo, não tinha heresia, não tinha pecado, não tinha necessidade. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja assim? Comparada com as outras, ela estava muito bem. Eles eram ortodoxos em sua teologia, zelosos na sua doutrina, respeitados por sua moral, influentes por causa da riqueza. Seu problema? Mornidão. O que
que isso significa? Jesus pega aquilo que acontecia com a própria cidade para acusar a igreja, porque Laodiceia sofreu por falta de água. Então eles vão construir aquedutos para trazer águas quentes da cidade vizinha Herápolis e águas frias de Colossos. Acontece que até essas águas chegarem lá, elas estavam mornas. Então não servia nem para fazer um suco de laranja e nem para um chamate. Conclusão: é imbebível, se é que existe essa palavra. Eles chegaram lá, mas ao preço de se tornarem apáticos espiritualmente falando, indiferentes. Eles queriam Deus até a página 2. Só que é o problema do cristianismo moderado: a gente não quer muito Deus, a gente não quer se envolver muito. Olha, até aqui eu sirvo, mas daí já me compromete, a minha agenda, a minha correria. Nada que exigisse sacrifício ou fizessem eles perder o sono à noite. Olha, irmão, está pedindo demais, né, irmão? Ih, meu irmão, eu não estou nem conseguindo dormir para resolver isso. Eles não iam fundo no pecado, eles não enfiavam um pé na jaca no pecado, mas eles também não iam fundo com Deus. Estavam parados de meio, no limbo. Eles não eram nem uma coisa nem outra. Você olhava assim: é crente, parece que não é, fala uns palavrões. Mas será que é ateu? Não, porque ele canta uns hinos também. Eles estavam em algum lugar do meio, irmãos, e estavam satisfeitos com isso. Tá bom, o cristianismo moderado está muito bem. Eles continuavam frequentando os cultos, orando, lendo suas Bíblias, servindo, mas não de todo o seu coração. Me lembra uma denúncia de um rei, né, em 2 Crônicas 25:2, Amazias, que serviu a Deus, mas não de todo o coração. Então eles estão apáticos, complacentes e piores, são satisfeitos com isso. A prosperidade, que era para ser uma bênção, se tornou um mal para eles. Levou eles à apatia espiritual, os encheu de autossuficiência, os cegou para a sua verdadeira condição. Veja o que Jesus fala: vocês são miseráveis, vocês precisam de colírio, vocês precisam ver onde vocês estão. E esse estado de coisas causava uma repugnância em Jesus, revirava o estômago de Deus. Agora, por que Jesus foi tão severo diante da mornidão deles, a ponto de inclusive de dizer que preferia um ateu declarado do que um cristão nessas condições? Quem dera se fosse frio ou quente, porque você não é uma coisa nem outra. Observe que Jesus não disse nada parecido com Pérgamo, Tiatira e Sardes, que eles passavam por problemas sérios. Aqui Jesus é severo. É chocante ouvir que Jesus olha a ponto de vomitar vocês. Por que essa mornidão era tão repulsiva? Simples. Cristãos mornos fazem do dinheiro um substituto para Deus, a ponto de deixar Jesus fora da vida deles. Eis que estou à porta e bato. Isso não é versículo para pregar o evangelho. Isso aqui é Jesus do lado de fora da sua igreja. Não tem lugar para ele lá dentro. Vocês achavam que era só o cara da hospedaria lá em Lucas 2:7 que não teve lugar para Jesus. Ele não encontra lugar nessa igreja. Não tem lugar na agenda deles, na mesa deles, nos negócios deles, no ministério deles. Foi um profeta do nosso tempo chamado Tozer que disse que se o Espírito Santo saísse da igreja, a igreja continuaria funcionando, porque nós não dependemos mais de Deus. E sabe o que é o pior? Eles não sentiram falta disso. Eles não perceberam. Me dá a impressão que é como Sansão se levantando para enfrentar de novo os filisteus, sem saber que o Espírito havia se retirado dele. Então aqui que está a gravidade desse cristianismo morno, moderado, até a página 2, que não vai fundo no pecado, mas não vai fundo com Deus. Então, diante disso, até Sardes estava melhor que eles. Pelo menos lá tinha um remanescente fiel. Aqui não tem ninguém para Jesus apelar. Todos estavam na mesma situação. A temperatura espiritual diminuiu à medida que as contas bancárias aumentaram. Vocês lembram quando o povo estava para entrar na terra prometida e Moisés dá o último discurso ali, na fronteira? O que ele vai falar para o povo? Tomar cuidado com o que? Olha, vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar casas que vocês não construíram, pomar que vocês não plantaram, vocês vão ficar muito bem na vida. Cuidado com isso, porque isso vai fazer vocês esquecerem de Deus.
Jesus apontou o problema: um cristianismo moderado. As pessoas não sabiam distinguir que igreja, que tipo de cristão eram eles. Eles eram não era uma coisa nem outra. Mas Jesus faz propostas também. O que essa igreja tinha que fazer nessa condição para evitar que o pior acontecesse? Diante do que eles fizeram a Jesus e com Jesus, esperavam que Jesus mandasse fogo do céu. Vocês me deixaram de fora, então eu vou arrebentar com essa igreja, porque não faz sentido eu não estar lá. Ele poderia ter usado palavras duras para confrontar esse povo, poderia ordenar que fizessem isso ou aquilo. Não. Cristo vai optar por aconselhar essa gente. É isso que eu chamo de graça. O que ele propõe para essa igreja, a fim deles encontrarem uma saída da onde eles caíram. Jesus oferece a si mesmo como provedor de suas necessidades. Não dá uma lista de regras para eles obedecerem. Não manda eles orarem e jejuarem e falar assim: olha, eu estou me oferecendo a mim mesmo para prover as necessidades. Para a miséria de vocês, eu ofereço a minha riqueza. Para a nudez de vocês, eu ofereço a minha justiça, as minhas vestes de justiça para cobrir sua vergonha. Para a sua cegueira, eu ofereço visão espiritual, discernimento espiritual, para vocês enxergarem as coisas da perspectiva correta. Como é que eles iam conseguir isso? Obter esses recursos? Como poderiam comprar se eram miseráveis? Isso me lembra Isaías 55:1. Ó, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, pois a moeda do céu é humilhação. É a boca no pó, é o joelho dobrado, é a prostração diante de Deus. É nessa humilhação que a gente adquire tudo e muito mais do que precisamos. Esse é o acesso à graça. Admitir a nossa fraqueza, assumir a nossa condição, nos confessarmos diante de Deus. Mas além das propostas, além desse caminho, Jesus oferece promessas para encorajá-los, para incentivar essa igreja a buscar nele a solução para as suas profundas necessidades. A mais bela promessa, por sinal, a mais bela promessa de todas, é oferecida à pior igreja. Novamente eu vejo a graça do Senhor aqui. Olha os versos 20 e 21. A promessa é condicional. Se ela é pessoal, se alguém é acessível, estou à porta, extremamente preciosa, entrarei e cearei, darei o direito de se assentar no meu trono. Se houver lugar à mesa com vocês, há um lugar junto de Deus no seu trono. Da mesa da comunhão para o trono da autoridade espiritual. Glórias ao Senhor por essa graça, aqui e na eternidade. Daqui a pouquinho eu vou entrar nos detalhes sobre isso. Irmãos, a gente é muito mais parecido com Laodiceia do que a gente gostaria de ver. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício rápido aqui, valendo de 1 a 10. Que nota você daria para a sua vida de oração? Que nota você daria para a sua leitura diária da Bíblia? Que nota você daria para a sua frequência à igreja? Que nota você daria para o seu serviço ao próximo? Qual que é a média final? Se você for honesto, você vai falar que ficou entre 4 e 6. Morno, moderado. A gente não está lá embaixo, não está no zero, mas a gente está distante daquilo que a gente poderia ser e precisaria ser. Olhe para a poeira na sua vida. Olhe para as orações mecânicas que você tem feito. Olhe para o seu louvor sem entusiasmo. Olhe para as suas ofertas mesquinhas. Cumprimos nossos deveres, mas onde está a paixão, onde está o coração? Porque o Senhor ama quem dá com alegria. O Senhor quer que a gente sirva a Ele com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Onde está essa alegria espiritual? Onde está o desejo, a fome por mais de Deus? Irmãos, não dá para ser meio cristão, meio dedicado, meio entregue. Mordidão é um pecado muito comum entre cristãos de longa data. Gente que é veterana na fé. Depois de um tempo frequentando a igreja, a tendência é a gente aprender o riscado das coisas. A gente sabe como funciona, a gente sabe fazer as orações, a gente sabe abrir uma reunião, a gente sabe pegar um texto, um versículo e pregar. A gente vai dominando as técnicas. Sabemos usar as palavras certas, aprendemos o gesto.
mas o coração vai ficando longe, longe, longe. É como Deus disse através do profeta Isaías: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Como que a gente pode reverter isso? Como reacender essa paixão pelo Senhor? Se é de zelo que a gente precisa, segundo Jesus, a gente precisa de zelo, fervor espiritual, o que a gente deve fazer? 3 coisas são necessárias para a gente vencer esse estado de complacência, de mornidão espiritual, de cristianismo moderado. 3 coisas muito simples. A primeira é reconhecer. Reconhecer. Tudo começa quando a gente dá ouvidos ao que Cristo está nos dizendo. Então não se ofenda com as palavras, não erga a sua guarda. Não acha que esse rapaz veio de fora, quem que ele pensa que é para dizer uma coisa dessa? Irmãos, eu oro muito para trazer uma palavra. Eu sei que talvez exista algum tipo de barreira. Por que esse cara está na Igreja Batista hoje, não está conosco na casa de oração? Eu sei que às vezes pode existir isso entre os irmãos mais zelosos. E eu não estou me desculpando, eu estou dizendo para você não deixar que isso crie uma parede entre a palavra e o seu coração. Leve a sério o diagnóstico de Jesus, se ele coube a você. Porque nesse momento a gente tem que ser vulnerável, a gente tem que ser honesto, porque sem honestidade a gente não vai a lugar nenhum. Eu não posso ficar duvidando que ele esteja se referindo a mim como Azael duvidou que era capaz de fazer tudo aquele mal quando Eliseu falou: olha, você vai fazer coisas terríveis, Azael. E naquela noite ele matou o rei, sufocado no travesseiro. Vocês lembram dessa história, 2 Reis, capítulo 8? Não, longe de mim, eu não sou capaz disso. Não, Eliseu, você está enganado. Irmãos, nós somos capazes de coisas horríveis. O que Cristo diz sobre nós precisa ser aceito como verdade, verdade de Deus. Não importa o que eu acho ou como eu me sinto com a palavra. Note o contraste entre o que eles achavam e pensavam de si e aquilo que Jesus dizia que eles eram. Eles estavam usando a régua errada. Então avalie a sua vida não de acordo com os outros cristãos, com o que você tem ou representa. Avalie a sua vida segundo a Bíblia, segundo Jesus. A gente precisa admitir que nada pode e nada merece. É a oração da misericórdia do publicano, essa oração que vai fazer você sair daqui justificado, batendo no seu peito, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. A gente precisa reconhecer o primeiro passo para sair da mornidão espiritual. O segundo passo é recorrer. Depois de você reconhecer seu real estado dentro de Deus, você tem que recorrer ao lugar certo para obter restauração. E esse lugar se chama Jesus de Nazaré. É somente nele que a gente encontra o que precisa. Nele você encontra um tesouro que ninguém pode tirar de você. Pergunte para Maria aos pés dele. As vestes que vão cobrir sua vergonha. Pergunte para Adão e Eva o que isso significa. Pergunte para o gadareno o que isso significa. O colírio que vai fazer você ter visões do céu e enxergar as coisas como realmente são. Pergunte para os profetas Isaías e Ezequiel o que isso significa. A gente precisa se aproximar do Senhor. Muitas curas que ele fez, ele chamou a mulher corcunda, o homem da mão ressequida: cheguem mais, se aproximem mais. O leproso chegou para ficar à distância de um toque. Precisamos nos aproximar dele. Ele precisa ser visto como a fonte de todo o suprimento que a gente precisa. É no Senhor que a gente encontra aquilo que vai suprir as nossas carências e necessidades. Precisamos recorrer. E terceiro lugar e último, além de reconhecer nosso estado e recorrer a Ele como a única fonte de suprimento, nós precisamos receber. Simplesmente deixar Jesus entrar novamente na nossa vida. Não é nada muito difícil. Não exige aqui os 12 trabalhos do Hércules. Nós só precisamos comungar com o Senhor de novo. Precisamos estar à mesa com Ele. Pergunte a Zaqueu o efeito que isso faz na vida de uma pessoa. Zaqueu atendeu ao chamado de Jesus, abriu sua casa, deixou ele entrar, e apenas em uma refeição, aquele homem preso ao dinheiro se levantou sem Jesus exigir nada dele. Se levantou e confessou: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
E o resto do meu dinheiro eu vou dar aos pobres. Zaqueu ficou sem nada, porque ele viu que Jesus era tudo. Diante daquele homem, ele viu que ele realmente precisava. Onde estava a sua verdadeira segurança? É na comunhão que os corações duros voltam a queimar. Pergunta para os discípulos de Emaús. Corações duros, machucados, abandonaram tudo e em vez de um trono ergueu-se uma cruz, e eles estão voltando para casa decepcionados. E Jesus dá um estudo bíblico de 12 quilômetros mostrando todo o Antigo Testamento, que mostrava que primeiro viria o sofrimento do Messias e depois a sua glória, porque essa é a ordem da nossa vida também, sofrimento e glória. Mas quando eles se assentam à mesa com Jesus e Jesus parte o pão, os corações duros voltam aqui. Precisamos voltar a comunhar com o Senhor, porque onde Jesus entra, as coisas não são mais as mesmas. Não importa que aquilo que eu tenho a oferecer seja pouco ou quase nada para Ele, Ele se deleita em desfrutar daquilo que eu tenho para oferecer. Há uma pesca em João 21, o Pedrão, acho que inventou esse ditado, está nervoso lá pescar, já ouviu esse ditado? Foi o Pedrão que inventou, porque ele tinha desistido dele mesmo. Ele não se achava mais digno de ser um apóstolo e estava cansado de esperar. Então ele resolveu fazer uma pesca e não pescou nada. Ele era ruim de pesca, as duas vezes que mostra ele pescando, ele não pesca nada. Toda vez resolve um milagre. Mas Jesus aparece na praia, mostra onde e como tem que fazer para pescar peixes, e quando eles levam os peixes da praia, quando eles chegam na praia, Jesus já tem um peixe ali. E Jesus diz: tragam o que vocês têm aí também. Não importa o que a gente tem. Eu sei que Jesus tem tudo pronto, mas traga o que você tem a oferecer. E talvez a única coisa que você tem a oferecer seja o seu arrependimento. Mas é necessário que você traga isso a mim. Estar à mesa com Ele agora é a garantia de você estar com Ele no trono na eternidade. Esse é o caminho. A mesa levará para o trono. Miseráveis encontram satisfação e se tornam reis. Olha o que está dizendo aqui. Vocês são miseráveis, mas se vocês abrirem a porta e me deixarem entrar na vida de vocês, vocês vão cear comigo, vocês vão encontrar satisfação, mas eu vou levar vocês para o trono, vocês vão se tornar reis. Miseráveis se tornando reis. E tudo começou no lugar da comunhão. Jesus bate com insistência, porque Ele deseja entrar. Ele nos procura mesmo que a gente ignore e não busque. A iniciativa sempre foi de Deus desde o começo. Adão e Eva buscaram a Deus depois que pecou. Eles correram de Deus, mas Deus foi atrás deles. Não simplesmente para repreendê-los, mas para fazer uma pergunta: onde vocês estão? Onde vocês estão? Que fazes aqui, eles? Faça como a empregada que abriu a porta para Pedro, em Atos 12. Há um milagre à sua porta. O Senhor Todo-Poderoso, sábio, cheio de graça e misericórdia, que nos ama com amor infinito, está à porta. Está batendo por meio da dor, talvez, da sua vida. Está batendo por meio das circunstâncias na sua vida. Está batendo talvez por meio dos sermões que você tem ouvido. Está batendo por meio de pessoas que têm cruzado o seu caminho. Está batendo por meio de eventos que estão ocorrendo na sua vida e família. Então ouse abrir a porta, e você vai encontrar mais do que espera ou imagina. Concluindo, que a revelação do nosso Senhor nos leva à esperança. A gente precisa sempre lembrar quem é o nosso Senhor. É por isso que Ele se apresenta em todas as cartas com alguns dos seus atributos. E aqui Ele se apresentou como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e a origem de toda a criação de Deus. O que isso significa na prática? Amém não é só uma palavra para a gente encerrar a oração. Quando Cristo se apresenta como Amém, significa que Ele é a palavra final na sua e na minha vida. É Ele quem diz e deve ter a última palavra na nossa vida. Não é o câncer, não é o divórcio, não é o fracasso, não é o pecado. É Ele. Ele é também a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, Ele é digno de toda a nossa confiança. Porque o que Ele diz é sempre verdade. O que Ele fala sempre se cumpre. E Ele é também o Criador, ou seja, aquele que do nada fez tudo, que pôs ordem no caos, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face da vida, e pode fazer o mesmo com a sua vida, ou o que sobrou da sua vida.
que a revelação de quem Ele é te devolva a esperança. Que a disciplina de Cristo leve você ao arrependimento. A dor que você sofre não foi apenas permitida, mas ordenada por Ele. Ele não quer castigar você, Ele quer disciplinar você, Ele não quer perder você. Então Ele permite que coisas ruins se atinjam para que piores não aconteçam. O objetivo dele não é punir, é restaurar. Então precisamos parar para ouvir não só o que os nossos problemas querem nos ensinar, mas o que eles querem nos dizer. Por que isso está acontecendo na sua casa? Por que isso está acontecendo com o seu filho? Por que isso está acontecendo no seu casamento? Ele está tentando chamar a sua atenção, tentando trazer você de volta. Então não ignore. Não force Deus a tocar em algo que seja mais precioso. O rei Jeroboão testou o sistema. Ele ouviu, mas ele ignorou. Aí Deus tocou no filho dele, Abias, e removeu aquele inimigo. Se a dor chegou em sua vida, não é sinal do desfavor de Deus, mas é o sinal do seu mais profundo amor por sua alma. Hebreus 12: eu disciplino todas naquele que eu amo. E que o convite de Cristo te leve a uma experiência gloriosa. Ouça suas batidas, abra a porta, deixe Ele entrar no seu trabalho, na sua casa, no seu coração, na sua família, no seu ministério. Volte à mesa, porque é lá o lugar da restauração. A gente precisa recuperar nosso fervor espiritual, precisamos de uma paixão que seja renovada pelo Senhor, e a gente só vai conseguir isso atendendo o seu convite. Ouse abrir a porta, deixe-o entrar em sua vida novamente, que Ele o leve de volta à mesa, porque ali é onde tudo começa. A mesa do Senhor, ali é onde tudo começa. A comunhão com o Senhor, o partir do pão e o beber da água. A reunião mais gloriosa da igreja é a ceia do Senhor. Se nós pudéssemos parar para pensar um pouquinho no que ela significa de fato. Jesus instituiu ela para que a gente nunca se esquecesse de quem Ele é e do que Ele fez. Fazer isso em memória de mim. E é isso que faz eco lá de Lamentações, quando diz: tragam à memória aquilo que pode trazer esperança para vocês. O que nos trará esperança como igreja e como cristãos é lembrar de quem Ele é e do que Ele fez por cada um de nós. Amém? Amém. Gostaria de orar pelos irmãos, mais uma vez agradecer o convite, a confiança de estar revendo muitos irmãos. A maior alegria de quando a gente vai ficando velho é quando você chega numa igreja e os irmãos veteranos na fé. Não importa como a gente chegou, a gente ainda está aqui. Iniciamos o caminho. Louvado seja o Senhor. Mesmo que eles estão longe, precisamos buscar. Mas vamos orar ao Senhor. Peço que você fique em pé, por favor. Vamos clamar ao nosso Deus, a sua graça sobre as nossas vidas. Que essa igreja seja e continue sendo abençoada pelo Senhor, que essas portas continuem abertas, que ela justifique a sua existência. Que o Senhor tem lugar aqui entre nós. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui entre meus irmãos, entre aqueles que me fizeram quem eu sou, os veteranos da fé que já partiram, mas que de alguma forma deixaram um legado, aos irmãos que eu ainda tenho amizade, ainda a gente continua frequentando a casa um do outro, e me encorajam. É muito bom voltar aqui para a casa de oração, porque foi aqui que eu aprendi tudo que eu sei. E te agradeço por essa igreja continuar aberta, por todo esse povo que está reunido aqui. O Senhor nos leva por caminhos que nós desconhecemos, o Senhor tem a sua santa providência, nós não podemos impedir, mas o que importa é que todos estamos no caminho, e a caminho do nosso lar, da nossa casa. Somos peregrinos aqui, estamos em passagem, mas caminhamos para um futuro glorioso. Aqui na casa do nosso Pai tem muitas moradas, dá um lugar para cada um de nós. Muito obrigado pela salvação, por ter nos escolhido na eternidade, por ter nos alcançado dentro de um momento da história
pelo fato do Senhor entrar em nossas vidas e tudo mudar. E eu peço que a Tua graça, que não é apenas o favor imerecido, que a Tua graça, que é a nossa força diária, seja a força nossa todos os dias. Amém. E para cada dia, porque cada dia tem sua exigência, tem seu fardo, tem sua peculiaridade. Abençoa esse lugar. Amém. Abençoa os irmãos que estão na liderança. Reaviva o Teu povo. Reacende a chama da paixão pelo Senhor, pela Tua obra. Que muitos se levantem nesse lugar e justifiquem a existência dessas portas abertas para compartilhar a palavra que o mundo está carecendo, Pai. Hoje eu estive ali naquele aniversário e sei o quanto as pessoas carecem da palavra da verdade. E o Senhor nos visitou, ela nos confiou o Evangelho da salvação. O Senhor nos confiou as chaves para abrirmos o reino para todo aquele que crê. Nos ajuda a voltarmos a sermos os mensageiros do Senhor. Muito obrigado, Pai. Não sei se haverá um momento de comunhão aqui. Em todo caso, que o Senhor nos abençoe de volta aos nossos lares. Nos faça levar essa palavra no coração para nos encorajar e nos exortar, para que a gente possa se realinhar com a Tua vontade. Nós fazemos essa oração no nome daquele que venceu a morte por nós, o Senhor Jesus. Amém.